Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, são 22 horas e nós estamos aqui na TV Vila Velha para apresentar e levar até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. O Espiritismo que tem nos consolado com as suas explicações, com os recados que os espíritos nos deixam através dos médios, dos incentivos que os espíritos nos dão para que nós possamos viver uma vida segundo os trilhos ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, o Espiritismo que é o Consolador prometido, que vem relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos e cujos ensinamentos mudam o paradigma da nossa vida. Passamos a entender a vida como uma experiência material rápida pela qual passa o espírito e que após essa experiência retorna ao mundo verdadeiro, que é a pátria espiritual, para continuar as suas experiências agora sem o corpo de matéria grosseira. E esse entendimento, Eulécia, faz com que a gente viva a vida um pouco diferente, né? Com um pé do lado de cá e com um pé do lado de lá, né? É isso mesmo, Silvia, sabe? É isso que é importante da doutrina, porque ela nos ensina, nos mostra, através de que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ela nos mostra, através dos seus ensinamentos, dos livros da codificação e de tantos autores aqui que estão a nos mostrar como nós devemos viver, de que maneira nós nos comportamos. Como nós sabemos, nós espíritas e os espiritualistas também entendem que nós estamos aqui de passagem na Terra, então é muito mais fácil a gente viver, né? É muito mais fácil porque é muito mais tranquilo. A gente sabe que nós não vamos ficar aqui eternamente, nós não vamos levar os nossos bens materiais, então eu tenho que... Qual é o tesouro que eu posso levar? O tesouro é dos meus atos, o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu fiz de bom e de ruim também, tudo isso nós levamos. Como nós sabemos que nós somos espíritos em evolução, então nós precisamos procurar evoluir, mas não é evoluir materialmente como a maioria entende. A evolução é espiritual, é adquirirmos assim mais valores, mais éticas, mais aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, a perdoar, a pensar no próximo. Sabe, Silvia, eu estava lendo um artigo essa semana em que o articulista fala sobre o que as redes sociais mostraram, em que um avião, quando decolou de Moscou, na Rússia, quando ele levantou o voo já, precisou retornar e pousar novamente porque ele estava com problemas técnicos. Quando ele pousou, o avião começou a pegar fogo, aquela fumaça tóxica, e logicamente os passageiros, eles gritavam desesperados, uns procurando sair, e uma grande maioria, o que as redes sociais nos mostraram, é que nos chocou profundamente, é que as pessoas, em vez de procurarem correr, ajudar as pessoas a saírem do avião, porque ele estava em fogo, em chamas, o que aconteceu? Elas voltaram para pegar os seus pertences, a sua mochila, o seu computador, seus objetos ali que achavam importante. E com isso, atravancaram a passagem e não deixaram as pessoas, impediram que as pessoas saíssem do avião. Então, nesse fato, morreram mais de 40 pessoas ali, né, nesse foco. Então nós vemos por aí, por esse fato acontecido, que realmente essas pessoas não pensavam na espiritualidade, achando que o quê? Iam levar aqueles objetos que para eles é valioso aqui na Terra, é valioso para nós enquanto estamos aqui, mas não pensar que sacrificar sua própria vida, o egoísmo foi tanto que só pensava em si, não pensou naquele momento de desespero que tinha outras pessoas que precisavam se salvar, não viu nada disso. Então o egoísmo hoje, analisando esse fato, Silvia, a gente vê que hoje as pessoas estão muito interiorizadas, muito no computador, muitas mensagens, conversa pelo Facebook, conversa pelo WhatsApp, conversa ali sem estar pessoalmente. Quanto mais a pessoa se isola, mais egoísta ela fica, porque ela está se interiorizando, quando na verdade Jesus deu o exemplo, que nós temos que viver em comunidade.
E quanto mais nos envolvermos com o próximo, menos egoístas e orgulhosos nós nos tornamos. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos aqueles seres, se estamos em situação melhor, nós temos que ver que tem muitos filhos de Deus que estão ali necessitados, seja de uma palavra amiga, seja de um abraço, seja no passe na casa espírita, seja através de uma moeda, seja através de um alimento, de um agasalho. Nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para juntar coisas para nós estamos aqui para ajudar, nós temos que usar o verbo, esse verbo aqui que é muito importante. Então é isso que a doutrina espírita nos mostra, né, Silvia? Que é valoroso, é importante a gente ter uma casa confortável. Quem que não quer? Quem não quer estar com uma roupa bonita, que se sente bem? Isso todos nós somos, né, principalmente mulheres, né, nós gostamos disso, mas que não seja o foco da nossa existência, que não seja só assim, não, só vamos pensar na roupa agora, será que essa roupa não está fora de moda? Ainda bem que isso acabou, né? Não existe mais muito disso, mas isso é que nós temos que ver, que os bens que nós temos que levar, que nós levamos, os nossos tesouros que vai conosco, é realmente os nossos atos e os nossos pensamentos, né? E isso que você falou fecha com o assunto da nossa convidada de hoje, que vai falar a respeito do momento da desencarnação, do funeral, do sentimento do luto. Porque nesse momento, quando alguém parte para o mundo dos espíritos, é um momento de reflexão para todos nós que estamos ali presentes no funeral, ou quem sabe acompanhamos a doença de um nosso ente querido, ou alguém que foi levado rapidamente para o mundo dos espíritos através de um acidente. Esse momento traz para nós reflexões profundas a respeito da nossa própria existência, já que vai haver um momento em que nós também partiremos para o outro lado da vida e deixaremos tudo isso que a Eulécia falava, todas essas conquistas materiais que muitas vezes gastamos energia, gastamos saúde, deixamos de conviver com os nossos filhos, com quem nós amamos, para mais uma horinha de trabalho, para mais uma hora extra, para ficar mais um tanto trabalhando, para ganhar mais um tantinho de dinheiro, e o tempo vai passando e o tempo vai escoando, e quando nós vemos, ali está o nosso momento de partir para o mundo dos espíritos. E o que nós adquirimos de valores que realmente iremos levar? Porque tudo isso que nós gastamos energia para conseguir, que é importante para o progresso material, que é importante para o nosso conforto, quem trabalha é merecedor, o Espiritismo não nega isso, aquele que trabalha honestamente é merecedor de usufruir de um conforto, de um bem material, tudo isso faz parte do desenvolvimento material nosso e do planeta. Mas tudo que nós angariamos de material, a partir do momento em que nós desencarnamos, isso passa imediatamente para as mãos de outras pessoas, que farão daquilo que nós lutamos para conquistar o que quiserem, porque um notebook caro, um carro caro, do outro lado da vida, não tem mais utilidade para nós, porque, como espíritos, os valores que nós levamos são aqueles valores eternos, as amizades que conquistamos, o bem que fizemos, quanto soubemos ser benevolentes, quanto conseguimos perdoar as pessoas, os conhecimentos intelectuais, através do estudo, através da dedicação, nós levamos para o mundo dos espíritos. Essas virtudes que nós vamos conquistando, que terá valor, essa será a nossa moeda do outro lado da vida. E a gente fica, né, Eulécia, nessa correria da vida material, esquecemos do transcendente, daquilo que realmente tem valor, que Jesus falava, que não é destruído, que são valores que nos acompanharão onde nós estivermos. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Dizem que nós espíritas compreendemos mais essa questão da morte, essa questão da desencarnação, que um velório do espírita comparado com o velório de uma pessoa de uma outra religião é diferente, que não há gritaria, que não há desespero.
Então quer dizer que o espírita não sofre diante da morte de um ente querido? Ah, sofre, Silvia. Sofre porque eu também já perdi entes queridos, né? Então a gente realmente sofre. Mas só que a gente aprende dentro da doutrina que você tem que educar as suas emoções. Porque se você começa aquele desespero, chorando porque o seu ente querido desencarnou, o que acontece? O trabalho é muito como é que podemos dizer assim, o trabalho da espiritualidade na hora para ajudar no desencarne do ser humano é muito complexo e é muito delicado. Então, se você está no desespero, você vai atrapalhar aquele teu ente querido, porque todas aquelas emanações, aquelas vibrações que você está envolvendo naquele teu sentimento, vai afetar ele e vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Você só vai se desgastar, acaba você ficando doente e contaminando todos os seus familiares. Nós sofremos, sentimos sim a perda do ente querido, somente que nós o demonstramos através das nossas orações silenciosas, para que ele seja bem atendido, bem assistido, não desencarne, né, Silvia? A nossa convidada vai falar sobre esse tema. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta novamente com a Presença Espírita e neste segundo bloco, como sempre, nós apresentamos o livro a ser sorteado. Hoje o livro a ser sorteado é Obreiros da Vida Eterna, é um livro que a nossa convidada trouxe aqui para presentear vocês e é um livro importantíssimo que tem tudo a ver com o tema que ela vai desenvolver hoje. Então, o que ele diz aqui, ó. A partir das premissas de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição, quer dizer, no momento da morte, para o plano superior de espíritos dedicados ao bem. É nesta nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípio da doutrina espírita, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Então vejam bem que este livro é importantíssimo para todos nós, espíritas e não espíritas, porque vai tirar a dúvida minuciosamente de muita coisa que todos nós temos dúvida. Então, se vocês quiserem participar do sorteio deste livro, entre na nossa página no Facebook e diga, eu quero participar do sorteio. E a Silvia aqui já está tomando nota dos participantes e agradecemos a audiência. Agora, Silvia. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Presença Espírita para falar do assunto que abordamos no primeiro bloco, sobre o momento da desencarnação, o funeral, o luto, a Rafaela Luana Paula Abib Neves Fernandes. A Rafaela é advogada e nas lides espíritas ela é palestrante, frequentadora da CEFAM, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também ela é secretária da URI, da União Regional Espírita Segunda Região. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada, boa noite. Eu gostaria de já entrar no assunto, Rafaela, fazendo uma pergunta que muitas pessoas nos fazem aqui ao longo desses 12 anos. Essa pergunta chegou várias vezes, né? O que acontece conosco depois da morte do corpo físico? Em princípio, Silvia, cumpre ressaltar que o momento da morte física é apenas um fim do nosso corpo, é o final das nossas vestes físicas. Não é o final da vida, é a continuidade da nossa vida. Nós deixamos o corpo, mas nós não deixamos a vida. Muitas pessoas se angustiam, têm medo da morte, pensam que tudo acaba naquele momento, que nós chegamos ao túmulo, mas é um imperativo, é uma fatalidade biológica.
porém é apenas um deixar destas vestes velhas e um regresso à nossa verdadeira pátria, que é a pátria do espírito, porque antes de tudo nós somos seres espirituais em experiência corporal, por isso nós nos chamamos de encarnados, e o espiritismo com muita propriedade trata a morte como desencarnação. Claro que esse processo da desencarnação, em cada situação, ele tem um exemplo, uma individualidade, dependendo, evidentemente, da condição do espírito. Quanto mais moralizado, quanto mais evoluído, aquela pessoa que mais se entregou ao bem, fez a maior parte de somas de boas ações em sua vida, praticou a reforma íntima, melhor ela vai ter esse desenlace, esse regresso à nossa pátria espiritual. Agora, aquela pessoa que, ao contrário, foi extremamente materializada, dedicou-se somente às coisas fúteis, como vocês mencionaram muito bem no primeiro bloco, atenção somente às coisas materiais, ao dinheiro, ao vício. Essas pessoas, ao invés de uma libertação, terão um processo bem mais penoso, doloroso e até mesmo angustiante ao espírito. Bom, nós vemos tantas modalidades de morte, morte por doença de longo curso, morte por doenças fulminantes que tiram a vida assim, em uma semana se faz o diagnóstico e a pessoa morre, morte por acidente, afogamento, suicídio, enfim, tantas modalidades de desencarnação. Eu queria saber da Rafaela se a separação do espírito desse fardo material, ela é imediata à morte do corpo físico. O coração parou de bater. Não há mais sinais no eletroencefalograma, não existe mais sinal neurológico, não há batidas, não há movimento do músculo cardíaco. Morreu. O espírito se separa imediatamente desse fardo carnal? Não, Silvia. Em regra, esse processo se dá de forma bastante gradual, conforme nos explica o Livro dos Espíritos na questão 155. É claro que, quanto mais materializado, mais demorado e mais difícil é esse processo. Portanto, o momento que o médico dá a declaração de óbito, em que nós temos a falência do corpo, a falência da máquina física, na maior parte das vezes, o espírito ali ainda se apresenta em processo de desligamento. É um desatar de laços, é um cortar de laços, não é simplesmente quebrado. Imaginemos como o processo da gravidez, que o espírito fica os 9 meses para que ocorra o nascimento. Igualmente acontece com o processo do desencarne e segue a mesma regra. Quanto mais evoluído moralmente, mais rapidamente ocorrerá esse processo. Agora, nas pessoas que muito praticaram o mal, e principalmente nos casos que nós vamos falar à frente sobre o suicídio, aí esse processo pode levar até mesmo anos, meses, anos, dependendo aí da situação moral do espírito. Aquilo que a Eulécia falava, então, é muito importante. Já que esse processo está acontecendo, o desespero da família sobre aquele corpo, ele vai repercutir negativamente na alma que está ali nesse processo de desencarnação. Imediatamente. Até o livro que que a Livraria Espírita e Distribuidora está nos ofertando esta noite, trata do desencarne de Dimas. E Dimas foi um trabalhador espírita, ceareiro do bem, praticou a reforma íntima e no momento da desencarnação, durante o velório, ele ainda estava ali presente, embora inconsciente. Os espíritos, os mentores espirituais estavam programando todo aquele processo, no entanto a viúva estava ali com olhos vermelhos de tanto chorar, os filhos bastante angustiados, as pessoas chorando, desesperadas, e aquilo estava repercutindo imediatamente nas fibras íntimas do espírito do nosso
personagem. E o que acontece? Ele passa a ter pesadelos. Era para ele ter um sono calmo, induzido pela espiritualidade, mas ele passa a ter pesadelos. E pior ainda esse processo quando o espírito tem pouco conhecimento sobre as questões transcendentais e até mesmo é bastante ligado às coisas terrenas. Ele sente muito mais. Nós chegamos ao cúmulo de ver situações em que a pessoa, ante o desespero, chama, volte, não vá, por que me deixou, por que foi antes, fique, e acaba trazendo uma total desarmonia esse espírito, porque ele sente de uma forma muito mais presente aquele chamado. Hoje nós temos o WhatsApp, o e-mail, é da mesma forma, porque quando nós saímos do corpo, os nossos sentimentos, as nossas reações, elas ficam muito mais aparentes, muito mais presentes, e isso traz um sofrimento maior. E ao mesmo tempo, quando ao contrário, nós desejamos o bem para ele, que nós desejamos que ele se harmonize, que nós o incentivamos com palavras carinhosas. Claro que o luto ele existe, mas quando nós entendemos que nós tivemos aquele tempo com aquela pessoa, que nós agradecemos a honra de termos convivido com aquela pessoa durante às vezes até décadas e o incentivamos a essa nova vida que o espera, isso traz felicidade. Bom, a outra questão muito importante e que as pessoas também querem saber, né, viu, Rafaela? Essa pergunta todo mundo quer saber. Nós encontraremos os nossos entes queridos, os corações amigos, os conhecidos, nossos filhos, nossos pais, após a desencarnação, após o momento do abandono da veste física, quando nós alçamos o mundo dos espíritos, mas também nós encontraremos os nossos desafetos, aquelas pessoas que muitas vezes nós fizemos o mal ou que nós prejudicamos, estaremos frente a frente com elas no mundo dos espíritos? A boa notícia é que sim. O Livro dos Espíritos, também na questão 160, nos anota que nós realmente encontraremos aqueles que nós amamos, porque existe no momento do nascimento, nós imaginamos, vem aquelas pessoas nos recepcionar, encontrar aquela criança que está nascendo. Da mesma forma acontece na espiritualidade quando nós regressamos à vida espiritual. Tem aqueles que nos fazem a comissão de frente, como quando a nos esperar, quando nós chegamos no aeroporto, numa rodoviária, e assim nós vamos nos encontrando. Claro que não encontramos todos imediatamente, encontramos aqueles que nos recepcionam, mas é como aqui na Terra, que nós vamos andando numa feira, na cidade, nas lojas, e lá também na espiritualidade nós vamos nos reencontrando. Mas também nós encontramos aqueles a quem nós prejudicamos e podemos dizer até mesmo mais imediatamente. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aqueles que nós ofendemos e que, por sua vez, não nos perdoamos. Eles ficam como nossos credores na vida espiritual e logo no além-túmulo eles estarão também nos esperando, o que pode causar grande penosidade. Por isso que Jesus nos aconselhava que nós devemos imediatamente nos reconciliar com os nossos adversários. E ele diz também, né, que nós devemos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos aqui. Né? Então é importante isso da doutrina, disso aqui que você está falando, que nós vemos que, olha gente, vamos parar para pensar, né? Nós não estamos aqui eternamente, nós vamos então, eu ofendi pessoa, prejudiquei. Vamos procurar mudar a nossa conduta para que não sejam nossos futuros obsessores ali na frente, né? Depois vão nos perturbar na espiritualidade, nós vamos desencarnar, eles vão continuar porque se nós não fizermos isso agora, na espiritualidade sempre fica mais difícil, né? Porque eles se agregam a outros, porque às vezes você ofendeu um, mas agregou-se a outros de outras encarnações e acabam formando todo um bloco de obsessores que vai ficar bem mais complicado. Não queremos assustar, mas na verdade é isso que acontece. Então vamos nos reconciliar agora, né? E de uma maneira ou outra, o corpo sempre é um refúgio onde a gente pode esconder, né? A gente se esconde aqui, mas no mundo lá... dos espíritos nós somos quem somos, sem essa máscara do corpo físico. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse assunto palpitante. Vocês podem deixar perguntas para a Rafaela aqui no Facebook, quando vocês curtem a página do livro que nós estamos sorteando, que nós faremos para ela ao final do último bloco
mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Rafaela, essa pergunta nunca fizeram, essa pergunta nunca fizeram. Aquela questão da melhora da morte. Um conhecido me contava, certa feita, que a mãe dele estava internada na Santa Casa, aqui na cidade de Ponta Grossa, e numa situação muito difícil. O médico já havia alertado a possibilidade dela morrer em breves horas. E determinado momento da tarde, ela acordou, sentou na cama e pediu um quindim, um doce. E tinha uma padaria na frente da Santa Casa, e toda a família ficou animada, né, porque ela pediu quindim. E aí o filho foi na padaria comprar, os outros familiares, ela melhorou, vamos para casa, então dá uma descansada, agora ela não precisa ficar com muita gente porque ela tá boa, ela melhorou. Enquanto todo mundo saiu e o filho foi comprar o quindim, ela morreu. Bom, então a questão é essa. Essa melhora que muitas pessoas têm, que anima a família, assim, puxa, melhorou, tal. O que isso significa, né? Como o Espiritismo explica? Porque melhora e depois morre, né? Como é que o Espiritismo... O que ele fala para nós a esse respeito? Isso acontece bastante e as pessoas pensam que é uma mera coincidência. É geralmente aquele momento que a pessoa dá aquela melhorada enquanto estava num estado de grande enfermidade e os familiares saem, fazer um almoço, tomar um lanche, tomar um banho, descansar até mesmo, e a pessoa acaba vindo ao desencarne. E justamente eu elenco para exemplificar essa resposta o caso do nosso irmão Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Justamente, embora ele fosse uma pessoa já bastante trabalhadora do bem, proposto para esses temas da bondade, da caridade, ele no momento do desencarne, após toda uma longa enfermidade, nós vimos que havia ainda alguns empecilhos a serem tirados no momento em que André Luiz e sua equipe chegam no local. Estava justamente a viúva, aqui seria logo a viúva, e o seu filho. Estavam muito angustiados, amedrontados com a possibilidade da morte. E a viúva estava ali chorando, e André Luiz e os demais mentores notam que seria o primeiro empecilho a ser retirado, porque claro que aquela energia mental que estava sendo passada pela esposa de Dimas, que saía justamente da fronte e aparecia como se fosse uma fumaça e ia envolvendo o desencarnante como se fosse uma rede. E eles colocavam como exemplo que até parecia que Dimas estava encarcerado, como parecia um peixe preso numa rede de pescar. E que, claro, que aquilo traria um processo muito mais dificultoso para o momento do desencarne. Então, o que eles fazem? Imediatamente, eles preparam o desencarnante, dão passes em Dimas e fazem com que ele recobre uma energia que ele já não tinha depois de tanta enfermidade, que é justamente passada pelos mentores espirituais. E aí ele acorda e fala: querida, vá tomar um lanche, vá descansar, você está muito cansada. E eu estou bem melhor, olha como eu recobrei minha saúde, amanhã será um dia muito bom e eu vou ficar muito mais feliz se você for descansar um pouco. E aí a esposa vai até outro quarto dormir com o filho, e nesse momento a espiritualidade dá a ele também a possibilidade da última prece, em que ele tem também, recorda-se a sua última existência, as suas experiências mais importantes, e agradece a Deus aquele momento. E aí os mentores passam a programar todo aquele processo de desencarne sem aquele empecilho dos familiares, que é justamente aquele momento que saem e se acalmam. E então isso possibilita e ajuda o processo do desencarne. Como a gente dá trabalho para a espiritualidade, né? Como se dá trabalho. Então nós vemos aqui, pelo que você está falando, que está aqui no Obreiros da Vida Eterna, que realmente nós não podemos e não devemos ficar nos lamentando,
trabalhando, né? Porque nós estamos dando trabalho para eles, né? E vemos que realmente é isso que acontece. Essa melhora da morte, eu falei, mas como? Às vezes vão culpar até o médico, né? Eu falei, como o senhor falou que melhorou, ela melhorou, o que aconteceu? E se eu não, um médico ligado com a espiritualidade, não vai saber responder isso, mas nós temos, aliás, a doutrina nos mostra claramente que isso é possível, né? Agora eu vou fazer mais uma pergunta para a Rafaela, e a resposta dela possivelmente vai fazer com que a gente mude a postura nossa no momento do velório de um conhecido, de um ente querido. A pergunta é: os espíritos, eles acompanham o funeral, eles acompanham aquele momento do velório, quando o caixão é enterrado ali no cemitério, eles estão presentes? Também o Livro dos Espíritos nos anota que sim, na questão 327. Mas nem todos tomam conta disso. Também, exemplificando o mesmo caso do livro, Dimas, nesse momento do desencarne, ele é afastado do corpo material, mas ele fica próximo. E quem vem recepcioná-lo é justamente sua mãe, que já estava desencarnada. Mas durante todo esse processo, ele fica ali ainda ao lado, atado sob o fio prata, que nós espíritas também chamamos de fio prateado, que sai na região da cabeça e liga ao espírito e ao nosso perispírito, e no momento do desencarne, a espiritualidade faz como se fosse um processo cirúrgico, igual acontece no momento do nascimento, que nós temos lá o cordão umbilical. Então o espírito geralmente está presente nesse momento. Por isso que o momento do velório é um momento tão especial e que deve ter muito respeito, porque ali está ainda o espírito sendo desatados daqueles laços. É claro que há casos também que espíritos mais evoluídos imediatamente já acabam se desenlaçando com mais depressa, sem esse processo tão lento, tão gradual, e acabam já partindo para o mundo espiritual, até para as colônias espirituais. E há outros ainda em situações piores que acabam assistindo o funeral, o velório, achando que é de uma outra pessoa, que teve o choque da morte, mas nem se deram conta que deixaram o corpo físico e ficam ali assistindo esse evento como se fosse de um terceiro, de uma pessoa estranha, sem entender o que está acontecendo. Só muito tempo depois é que notam que deixaram as suas vestes carnais. Mas quando você falou em respeito, as pessoas respeitarem, é importante você lembrar disso, a gente recordar que nesse velório, às vezes as pessoas não têm respeito por aquele que desencarnou, que estão ali velando, e ficam contando piadas, né? Piadas que não convém aquilo, ficam comentando de coisas que estão acontecendo, conversando de política, não tem nada a ver aí com o que desencarnou, com o que morreu, sendo que podemos ver que ele pode estar aí presente e escutando tudo aquilo, fica realmente perturbado, né, com tudo isso, né? Então temos que ter realmente o respeito. Por isso que nós comentamos ali que realmente no velório espírita não existe isso, porque as pessoas estão cientes, então estão todos calmos e sabem que nós temos que respeitar aquele momento que o espírito pode estar ali escutando tudo aquilo que nós estamos conversando, né? E aí vem a seguinte questão, né, Rafaela? Qual que é a postura, então? Agora nós sabemos disso, que o espírito pode estar ali. Sabemos também que às vezes nós vamos num velório e há o sofrimento da família. Nós não somos parentes, nós somos conhecidos, vamos lá por respeito. E há também o sofrimento da família, além das questões do morto, que está ali sofrendo um processo de desenlace. Como que nós, como cristãos, devemos nos comportar no velório e no funeral? Infelizmente, o que nós vemos na atualidade é que as câmaras fúnebres, esse encontro no momento do velório, viraram verdadeiros eventos sociais. As pessoas se encontram, começam a falar piadas, começam a falar de vários assuntos, futebol, dinheiro, sexo, trabalho. Uma vez eu cheguei ao cúmulo no momento de um evento fúnebre, a família toda ali desesperada e um cidadão falando para outro, contando alegremente sobre uma fantástica viagem que havia feito por toda a Europa e a família toda ali desesperada, chorando. É claro que o luto, ele acontece
Cada pessoa tem o seu tempo, isso é um evento psicológico, até porque por mais que nós tenhamos o conhecimento da vida pós-morte, nós temos ainda aquela dificuldade de conviver com a falta diária daquela pessoa que às vezes por décadas esteve ao nosso lado. Por isso que nesse momento nós devemos, embora tenhamos a saudade, temos a tristeza, nós precisamos nos harmonizar e evitar o desespero, porque o desespero desarmoniza o espírito. Portanto, nós devemos manter uma conduta bastante respeitosa, regrada, em momentos de prece, porque aquela prece é um lenitivo ao espírito, está o auxiliando naquele momento de desatamento dos laços. E evidentemente, se nós ficarmos falando, às vezes tem pessoas que faltam até com a caridade, ficam falando os eventos da vida daquela pessoa menos dignos, e aquilo acaba atrapalhando, machucando o espírito que às vezes está ali escutando, está geralmente inconsciente, num torpor, mas acaba sofrendo com aquela situação, com aquelas lembranças que são feitas de forma tão desrespeitosa. Portanto, nós devemos guardar sempre o evento da prece, orar, o respeito, se nós notamos às vezes que tem muito vozerio, às vezes até colocar uma música mais calma para que as pessoas vão se acalmando e incentivar o culto sempre da prece. E hoje também, por questões de segurança, muitos velórios são encerrados em determinado horário da noite e as pessoas são convidadas a ir para os seus lares descansar e ele retorna no outro dia pela manhã. E isso é muito bom para o espírito, né? Que fica ali. Pelo menos dá um sossego, um pouco de tempo dá sossego para ele, né? É bom. Porque o Chico Xavier dizia que bendito é o indigente, que no seu velório não há ninguém presente, porque não há o processo da desencarnação ali está sendo realizado pelos mentores espirituais, sem que tenha ninguém a chorar e a exagerar ali nos sentimentos, perturbando, né, esse momento. Bom, nós já terminamos esse bloco, Armando. Então, a Rafaela vai falar conosco como é que o Espiritismo nos orienta na questão do luto no próximo bloco. Nós queremos agradecer a grande participação de todos vocês através do Facebook. Hoje tem muita gente concorrendo ao livro, viu, Rafaela? A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, mas dá tempo ainda de você mandar algumas perguntas para a Rafaela responder aqui ao vivo. E nós vamos falar então agora a respeito do luto. Muitas pessoas vivenciam um luto de uma maneira, representando na roupa, no rosto, na expressão facial. Outros vivem o luto trabalhando, imaginando que o morto vivo, né, do outro lado, gostaria que assim fosse. Enfim, como vivenciar esse momento que é difícil para todos nós, mesmo sabendo que amanhã nós podemos encontrar a pessoa, quando nós nos despedimos no aeroporto, que nós vamos encontrar, a gente sofre. Então, imagina o momento da separação pela morte física, que a gente não sabe quando vai reencontrar. Então, Rafaela, como vivenciar esse momento? Como nós dissemos, o luto, ele é um evento natural, porque nós nos entristecemos, evidente, porque nós não vamos mais ter aquela convivência física contínua. Embora essa convivência continue, às vezes tem pessoas que nos narram que sonham com aquele ente querido que já desencarnou, que já nos precedeu essa viagem. E acham, será que não é alguma lembrança que eu estou tendo? Não. Geralmente nós, pelo fenômeno do desmembramento, acabamos encontrando esse ente querido, esse ente carinhoso e que nos dá notícias, às vezes, até do local em que se encontra, como está. Claro que nós ficamos tristes, mas o que nós não podemos é nos desesperar, desarmonizar, porque esse tipo de reação acarreta também um sofrimento moral ao espírito. Quais são as melhores condutas? A oração, a prece e também pensamentos de incentivo. Geralmente nós
temos certas reações em que nós estamos pensando numa pessoa e de repente aquela pessoa nos telefona, nos manda um WhatsApp. Assim acontece com a oração no mundo espiritual. Então nós sentimos essa prece quando nós já estamos no mundo dos espíritos, como se fosse um lenitivo, uma calma, e os pensamentos de incentivo também. A pessoa desencarnou, teve que regressar à pátria espiritual, mas não significa que nós vamos deixar de nos ver e nos conviver. Até porque o amor é um sentimento muito especial que exige a eternidade. E por isso nós devemos incentivar aquela entidade espiritual, aquela criatura com muito carinho, que agora você tenha muita felicidade, que você siga em frente, que você trabalhe pelo bem, porque os espíritos continuam trabalhando no mundo espiritual. Não existe aquela ideia que nós temos que ficam os anjos sentados na nuvem, tocando harpa e que nós ficamos descansando. Não, o mundo espiritual é um mundo ativo. Nós permanecemos trabalhando pelos aqueles que aqui ficam nesse mundo ainda de provas e expiações. E assim nós devemos incentivar esses entes queridos, não deixando que eles se sintam culpados, porque tem pessoas que chegam por às vezes até mesmo ignorância, falta de uma educação espiritual, uma educação religiosa, ficam falando: volte, não morra, volte onde você estava, me encontre novamente, porque você foi culpa sua, você ter ido naquele horário, justamente aconteceu aquele acidente. Isso traz uma grande dor ao espírito. Devemos mudar esse pensamento. Vá em paz, encontre luz, encontre bons amigos, aproveite esse momento em que você está regressando à nossa verdadeira pátria para trabalhar, fazer também serviços no bem. A gente tem que, nesse momento, a gente tem que ter equilíbrio para ter essa postura, né? Porque normalmente bate o desespero e isso repercute negativamente em quem está do outro lado. Será que nessas ocasiões em que pessoas, que antigamente, há muito tempo atrás, existiam o que chamavam de carpideira, né? Que eram contratadas pessoas para ficar lá chorando. Mas será, eu não sei, né? É uma análise da gente, a gente está conversando sobre o assunto, mas será que essas pessoas não são a reencarnação daquelas carpideiras? Ou acho que não, o que as pessoas vão pensar que eu não tenho sentimento nenhum se eu chorar, né? Tem que ver esse outro lado também do que as pessoas podem pensar, né? Será que elas não, às vezes cansa, pensa bem, se ficar horas chorando assim, né? Horas no desespero, chega numa hora que o organismo não dá mais, né? Será que elas pensam assim que não, as pessoas vão pensar que eu não tenho sentimento, né? Tenho que chorar? Então, essa cultura do choro faz com que as pessoas se cobrem, né? Porque aquele que chora e que sofre, teoricamente, teria mais sentimento pelo desencarnado, e aquele que não, né? Então, as pessoas ficam... Bem, existem algumas crenças que nós não devemos orar para as almas, para os espíritos dentro de casa, que nós atrairíamos essas almas para dentro do nosso lar. E eu queria que a Rafaela pudesse nos explicar essa questão, se nós devemos orar em casa, se nós devemos orar pelos nossos entes queridos que já partiram dentro de casa. Como é que o Espiritismo orienta, Rafaela? Há crenças que colocam que as pessoas somente devem orar nas câmaras fúnebres ou no cemitério para aqueles que já regressaram ao mundo espiritual. E nunca em casa, porque entendem que vai estar chamando o espírito ou outros espíritos, enfim, chamando os mortos para a sua casa. Evidente que isso não é uma crença correta, é um pensamento equivocado, até porque, como nós falamos, o pensamento no bem, aquela ideia sempre da prece carinhosa, nós estamos incentivando, nós estamos trazendo um lenitivo, e é o melhor presente que nós podemos dar a esse espírito. Depois que ele já nos precedeu, novamente ao mundo espiritual, é a prece, é a oração. Agora, também, o que nós não podemos fazer é ficar, como disse a Silvia, como disse a Eulécia, nos desesperando. O choro acontece, a tristeza vem, o luto existe, mas nós não podemos jamais nos desesperar. Até
Edivaldo fala uma coisa muito interessante sobre essa crença de não rezar em casa, não fazer preces, não fazer orações, que a prece até ajuda a colocar para fora aqueles que estão também nos incomodando. Então a prece é uma proteção para o lar. Às vezes aquele nosso ente querido não tinha um entendimento da vida transcendental e também não tinha boas práticas, às vezes era muito materialista, muito ligado às coisas materiais e até por saudades dos entes queridos acaba ficando ali no lar, vivendo como se ainda não tivesse feito essa viagem, essa passagem, como se nada tivesse acontecido. Passa a viver como se estivesse ainda encarnado no corpo material. E com essas preces nós vamos auxiliando também esses nossos entes queridos que estão nesse processo ainda de falta de entendimento, para que possam regressar à vida espiritual, evitando até mesmo casos de obsessões que nós temos, que nos conta também o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, situações em que o espírito viram verdadeiras obsessões, quando as pessoas ficam chamando demais, chorando, desesperada, e o espírito se desequilibra e fica ali na casa. Como também nós temos outros casos dos nossos passados, nossos desafetos, que infelizmente são nossos credores na vida espiritual e que ficam ao nosso redor. E essas preces nos ajudam, trazem luz para a nossa residência e ao mesmo tempo trazem paz a essas entidades, essa criatura que aprende que a vida no corpo terminou, mas a vida continua. E você falava, logo quando a gente começou a entrevista, que a morte é esse processo natural. Chega um momento que o corpo não suporta mais e ele padece, morre. Muitas pessoas têm medo da morte porque imaginam que possa ser um processo doloroso. E é essa questão que eu queria te dizer. Esse processo de desligamento da alma à matéria física é um processo que dói? Ele é um processo indolor, segundo a questão 154 do Livro dos Espíritos. Nós não sentimos esse desatar desses laços, esse corte desse fio prateado. Ele não tem dor. O que nós muitas vezes sentimos, e que também aí nós elencamos como exemplo, que está recheado de exemplos, o livro Céu e Inferno, é que o espírito acaba sentindo o reflexo daquela doença que existia no corpo ou daquela lesão que causou a morte. Portanto, o espírito, como nós ainda vivemos no mundo de provas e expiações, e a grande massa não tem esse entendimento da vida transcendental, e nós também não acabamos fazendo a maior parte de bem que nós podemos na nossa vida, nós ainda somos muito materializados e esses laços são mais tenazes. Então nós acabamos sentindo esse processo, às vezes até de decomposição do nosso corpo. Isso se dá em muitos casos do suicídio, que o espírito acaba ficando ali ligado no corpo físico e passa a presenciar até mesmo o processo de decomposição. Só que claro que aí nós fazemos um parênteses, porque tem muitas pessoas que já perderam seus entes amados pelo processo do suicídio, que não existe penas eternas, que não existe sofrimento eterno, e eles também são auxiliados e também são ajudados no tempo propício. E nós temos que orar pelos desencarnados, né? Pelos suicidas, aliás, né? Temos que orar também por ele, porque tem uma corrente religiosa aqui que acha que não deve se orar porque pelo suicida, mas é esse que mais necessita da oração, porque cada caso é um caso, não sabemos o que o levou àquele ato tão drástico assim, né, de cortar os laços da vida, né? É difícil, né, Alessia? É difícil. Bom, a última pergunta. Nós temos 3 minutos de programa. O tipo de morte, ele vai influenciar nesse processo de desencarnação? A Alessia dizia daquele acidente de avião em que 40 pessoas morreram da mesma maneira, carbonizados. Mas o processo de desencarnação desses 40, eles foram exatamente iguais, apesar da morte ter sido a mesma, o mesmo tipo? A doença de longo prazo, a doença curta, o acidente de carro, o jeito da morte do corpo físico tem impacto direto nesse processo de desligamento? O que muito mais tem influência é a evolução daquela criatura.
Quanto mais evoluído, não importa se foi um processo violento, se foi por meio de acidente, quanto mais moralmente elevado, isso não vai trazer nenhum tipo de influência. Como nos ensina Raul Teixeira, que também é um grande conferencista espírita, tal vida, tal morte. Só que, claro que é muito diferente um processo de uma longa doença, em que a pessoa já é idosa, está ali desatando aqueles laços de uma forma muito mais tranquila, do que aquela pessoa que de repente saiu para o trabalho numa motocicleta e acaba sendo atropelada e tem uma morte violenta de uma hora para outra. Mas, em regra, esses espíritos que passam por essa morte um pouco mais violenta, ou de acidentes, ou às vezes até mesmo um assassinato, elas nem sempre acabam notando que passaram pelo aquele processo. Quando elas verem, elas já estão no mundo espiritual. Tem casos que acabam dormindo durante algumas semanas, durante algum tempo, depois recobram a consciência. Há outros casos que imediatamente já se acordam e não entendem o que está acontecendo. Cada experiência é única, cada caso é individualizado. E nós temos, como a Silvia falou, também aquelas mortes coletivas, que várias pessoas desencarnam ao mesmo momento, mas não significa que estão se encontrando e que estão tendo a mesma experiência. Cada um é uma experiência única, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com o seu grau de materialidade. Quanto mais desmaterializado, quanto mais espiritualizado, mais tranquilo, mais calmo, mais sereno será esse processo. Bom, nós vamos para o sorteio do livro Obreiros da Vida Eterna, da autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Muito disputado esse livro hoje. Olha lá, Rafaela, você que vai sortear. Você vai sortear. Muitas participações. Vamos lá. Então, esse livro ficou com a nossa querida Josiane Ribas. Parabéns. O livro vai estar, então, a partir de amanhã, na Livraria Espírita A Educadora. Não, esse não, né? Esse é na livraria... É na Livraria Distribuidora Espírita, que fica no Shopping Antártica. Então, nós vamos mudar o local da entrega. E que você, Josiane, tenha uma excelente leitura. Esse é um livro fantástico. A gente fica muito no livro Nosso Lar e esquece que essa série tem livros muito esclarecedores. Esse é um. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Já combinamos uma próxima vinda, né, Eulécia? Com certeza. E na semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Até mais. Até mais, boa noite.